Calorosas saudações, e aqueles que dizem que hoje em dia não se pode fazer piadas com nada, se calhar têm alguma razão. O que se pode fazer é colocar like neste vídeo, mais prático e mais simples. Portanto, metam gosto no vídeo, subscrevam também o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores. E já agora, para quem está a ver esta fantástica camisola, esta sweatshirt, a dizer português de bem, pode comprá-la em cultivem-se.pt, primeiro link da descrição. Sem mais demoras, vamos ver César Mourão. São diferentes dos limites que eu tinha há 10 anos. Embora depois venha aquela questão de então afinal o humor tem limites. Pois, era aí que eu ia a seguir. Onde é que tu te posicionas nessa questão? Porque eu, e fazendo muitas vezes, se calhar, de advogado do diabo, esse limite não deverá estar no momento em que, se calhar, aquilo deixa de ser humor para ser só uma ofensa pessoal a alguém? Ou... Antes do César Mourão responder, é uma excelente pergunta colocada pelo entrevistador. Porque hoje em dia, em que a ofensa está no meio do debate, não só político, mas também do debate humorístico, é importante compreender uma coisa. Os humoristas, ou qualquer pessoa em geral, quando proclamam qualquer tipo de enunciação a nível da verbalização do pensamento, eu acredito que a maior parte das pessoas, tirando em determinados contextos, falo com o objetivo de exprimir a sua ideia. Agora, essa ideia pode ofender pessoas. Mas é o que eu digo. As ideias e as proclamações de ideias, seja o que for, não é? Isto é um bocado como as prendas de Natal. O que importa é a intenção. Ou seja, um humorista pode fazer uma piada e tem a liberdade para tal, mas essa piada pode ofender alguém. A questão é, terá o humorista o propósito inicial de ofender essa mesma alguém? Claro que não. Agora, o humorista pode controlar o que diz? Pode. Mas não consegue controlar como é que as outras pessoas se sentem relativamente àquilo que ele diz. E são coisas muito diferentes. Não sei. Sim, é uma linha muito ténue, o que separa ou deixa de separar. Porque qualquer pessoa se pode sentir ofendida com tudo, não é? Na verdade, obviamente já me aconteceu. Mas eu acho que há o limite do bom senso é importante. Ou pelo menos é por isso que eu me rejo, mais ou menos. Eu tento ter bom senso nas coisas que faço. Mas hoje em dia eu não brinco com a homossexualidade, por exemplo, como brincaria há 15 anos no palco. Eu acho que isto, lamento, é uma discordância aqui. Eu não acho que isto seja bom senso. Por dois motivos. Eu não acredito que a censura, e ainda muito menos a autocensura, se enquadra naquilo que é o bom senso. Já lá vão os tempos, felizmente. E segundo, que é, eu olho para uma realidade, que é a vida social, que é única e complexa, com vários pontos de fazer humor, e eu digo, vou fazer humor com todos os pontos de existência social, menos com aquele. Ou seja, isto é o quê? É discriminar. Ou seja, todos têm direito a serem motivos de alvo de piada, menos aqueles. Aqueles não podem ser incluídos no humor. Portanto, embora eu acredite que o César Mourão tenha mesmo a melhor intenção moral de fazer o bem e praticar o bom senso, no final do dia, a meu ver, o que ele está aqui a fazer é discriminar negativamente um determinado grupo, porque aquele grupo não tem direito a receber piadas como eu ou outros que não se identificam com aquele mesmo grupo em questão. E eu acho que isso no final do dia é que é discriminação. Toda a gente tem direito a receber piadas ou a ser alvo de humor. Menos aqueles. Aqueles não, ai. Portanto, eu acho que isso é que é a verdadeira discriminação. E acho que mais humoristas deveriam ter esta linha de pensamento e não o incentivo à autocensura, que é, na realidade, o que isto é. E eu não digo isto contra o César Mourão, eu gosto dele enquanto humorista, só tenho pena é que se normaliza a censura nos dias de hoje. Uma piada, uma coisa. Hoje em dia, embora eu ache que se possa brincar com a homossexualidade, embora eu ache que se possa brincar com a religião, com as raças, mas cabe-nos a nós, eu quando estou em palco tenho 1000 pessoas, se estiver a falar do Tivoli, tenho 1000 pessoas à frente. São à parte, as legendas têm erros ortográficos porque são automáticas. Peço desculpa já aqui aos observadores léxicos, era só um pormenor importante. E talvez, eu sei que é um papel que pode não... Quem somos nós para nos caber alguma coisa ou para ensinar a alguém? Acho que não, acho que o humorista não tem esse dever, que é, mas eu agora tenho que estar constantemente a educar pessoas. Precisamente. César, é essa mesma questão. Eu acho... Reparem que o raciocínio do César Mourão todo ele parece-me correto, no sentido em que o papel do humorista não é educar ninguém. Eu se quero educar alguém, ou quero que alguém seja educado, eu meto os meus filhos na escola. Não vou meter os meus filhos a ver os espetáculos do César Mourão. Podem dizer, mas também se aprende com humoristas. Certamente. Eu não sou professor e há pessoas que aprendem comigo. Da mesma forma que há humoristas e essas pessoas aprendem com eles e vice-versa. Agora, a função primária de profissões que não são ser professor não é propriamente educar.
Ou ensinar, se quiserem assim. Portanto, uma pessoa quando compra um bilhete para ir ver o César Mourão, o Rui Sinel de Cortes, seja que humorista for, o objetivo é ouvir a piada, provocar o riso. E há que perceber aqui uma coisa, se nós remontarmos à antiguidade, a essência do riso ou a essência do humor vem quase daquilo que é a retórica platónica relacionada com o ridículo. Porque é importante nós perguntarmos porquê é que há tanto estigma em nós fazermos piadas com determinadas minorias ou etc, etc. Porque inerentemente o humor está conotado com aquilo que é a prática do ridículo. Mas eu acho que isso não há mal nenhum, porque todos nós, independentemente de sermos A, B, X ou Y, no final do dia todos temos um quê de ridículo. Certamente nos enquadramos em determinados grupos, diferentes uns dos outros, por questões étnicas, raciais, preferências de orientação sexual, mas no final do dia, com essas características ou com outras além dessas, tudo isso pode ser motivo de riso ou de narrativa jocosa, porque no final do dia todos conseguimos ser ridículos. Ou seja, o que importa perceber para um humorista é perfeitamente normal gozarmos com tudo e todos, porque todos temos a capacidade de ser aquilo que provoca o riso. Ridículos, independentemente da nossa orientação sexual ou origem étnica. Falta perceber isso. Mas eu tenho essa preocupação. Se eu puder evitar essa piada, e posso, e só depende de mim evitar, eu evito essa piada. E há formas, se calhar, de fazer determinadas piadas. Pronto, e há formas de fazer. Eu já fiz, se calhar, hoje em dia, uma piada, sei lá, uma raça, uma escolha sexual, etc., de uma forma subtil, de uma forma que realmente tem graça. Ou que pode ter graça, ou que as pessoas acharam, ou que eu sei que não consigo ferir o outro. Mas não sabes. Não sabes. Por exemplo, eu estou aqui a fazer este vídeo. O meu objetivo é ofender o César Mourão? Não. Se eu controlo que o César Mourão fique ofendido com alguma coisa que eu tenha dito ao longo dos últimos 7 ou 8 minutos que estou aqui, não consigo controlar isso. A realidade é essa. Por isso é que eu digo, as piadas são como as prendas de Natal. Podem ser boas, podem ser más, podem ofender, podem não ofender, mas o que conta no final é a intenção. E eu acho que o César Mourão no final do dia sabe que a intenção não é prejudicar a imagem mediática ou social de determinados grupos ou determinadas pessoas. Simplesmente é provocar o riso. Mas isso também advém um pouco daquilo que é a cultura que temos hoje em dia, no sentido em que todos somos intocáveis. Todos estamos num patamar em que ninguém pode fazer piadas connosco, não é? Portanto, eu convido-vos a vocês a fazerem uma piada sobre mim ou sobre vós próprios nos comentários. Estão à vontade, portanto, faz falta rir, não é? Faz falta rir. Vou meter um coraçãozinho, o YouTube dá para meter, vou meter um coraçãozinho na melhor piada. Mas eu evito muito, e não é uma questão de tens medo do que as pessoas depois possam dizer e por isso és um cobarde e evitas. Eu não, talvez seja, mas... Desculpem. Epá, mas eu não faço com essa intenção. Mas a questão é, eu não queria chegar a tanto e me encolá-lo de cobarde, mas eu acho que a partir de determinado momento em que nos autocensuramos, quando não temos a intenção de denegrir ninguém pessoalmente em termos de ofensa, acho que não há problema absolutamente nenhum em fazermos essa piada, porque se no final do dia quem se ofende se ofendeu com uma coisa que não era para ofender, então o problema não está no emissor, está no receptor da mensagem. E falta perceber isto. E além do mais, os humoristas há 20 anos eram vistos quase como aqueles que representavam a vanguarda da liberdade de expressão. Talvez um bocadinho abaixo dos constitucionalistas, convém, não é? E hoje em dia são aqueles que mais são censurados, à parte também dos políticos, posso dizer também, dentro daquilo que são as narrativas mediáticas. E não devia ser completamente o oposto. Aliás, se repararmos na altura, enfim, nas sociedades de antigo regime, o que nós víamos era que aqueles que tinham mais liberdade de expressão não era o povo, nem eram os nobres, nem o clero. Era o bobo da corte, literalmente. Portanto, os bobos da corte, e sem sentido de ofender humoristas nesta caracterização, deveriam ter mesmo essa liberdade, que cada vez menos têm. Mas eu não faço com essa intenção. A minha intenção é, não vale a pena. Tenho 800 milhões de coisas para fazer piadas com a mesma coisa, claro. Com um copo d'água. Não preciso de fazer a piada mais fácil. E essa é uma coisa que eu aprendi em improvisação. Nós em improvisação normalmente deitamos fora a primeira coisa que nos vem à cabeça. E com o passar do tempo, com o passar dos anos de tua experiência, começa a deitar fora a primeira e a segunda e a terceira, que é o ideal, que é para eu surpreender quem está a trabalhar comigo, porque senão é tudo muito fácil. Porque nós já improvisamos há tantos anos que eu sei, eu se puxar uma cadeira sei que ele se vai sentar. E no dia que eu puxar uma cadeira e eles puserem em pé para me dar uma lâmpada, aí ele deu-me uma coisa. Boa,
Nós estamos num sítio escuro e ele arranjou a lâmpada, e porque é que eu estou num sítio escuro e porque é que agora já tenho luz? E isso motivou-me. Portanto, é a mesma coisa para isso. Se eu puxo a cadeira da homossexualidade, da piada fácil, do racismo, isto ou aquilo... A minha questão é, porquê que falar desses tópicos é uma piada fácil? Não é? Vamos aqui, há várias coisas para se fazer piadas, não é? Agora, se me perguntarem tópicos fraturantes, como ele mencionou aqui, estes três, homossexualidade, seja o que for, e um copo d'água, que ele deu como exemplo, eu acho que é um bocado mais complicado, pelo menos intelectualmente falando, porque para fazer piadas sobre homossexualidade, sobre questões étnicas, seja o que for, é preciso um contexto histórico a nível do conhecimento mental, não é? Enquanto que um copo d'água, eu se mostrar um copo d'água a um miúdo de 2 anos, ele sabe dizer que é um copo d'água. Agora, se ele conseguir fazer humor com aquilo que era, por exemplo, o processo revolucionário da Guerra Civil dos Estados Unidos, na questão da escravatura, isso é humor inteligente. E pode ter questões étnicas ao meio, obviamente. E claro que se ele fizer aquilo, ele não tem a intenção de promover a escravatura. Claro que não. Isso é completamente, enfim, condenável, como é óbvio. E ele sabe disso e as pessoas deveriam saber isso, é óbvio. Só que hoje em dia parece que é complicado de perceber. É não puxar, claro. É fazer com que seja outro ângulo, outra visão, outro prisma que me ajude a sair dali. Porque não é piada hoje em dia. É. Da mesma forma que a ofensa não depende de quem diz as coisas, ou seja, do humorista, depende de quem se ofende, não é? É exatamente a mesma coisa para as piadas. Porque o César Mourão pode enviar para o público uma piada que uns acham piada e outros não. Uns vão dizer, isto não é piada hoje em dia. E outros vão dizer, não, isto é que é humor, pá, fantástico. Portanto, não me parece bem, até para a questão da saúde democrática dos regimes ocidentais, que andemos aqui a dizer, mas com isso não se brinca, pá, com isso não se brinca. Brinca-se com tudo o resto, mas com aquilo não. Acho discriminatório, acho pouco democrático e acho que mesmo tendo a melhor intenção, não quero ofender, obviamente, mas demonstra alguma cobardia. Porque acho que os humoristas têm uma importância fulcral, mesmo. Eu dei o exemplo dos bobos da corte. Os bobos estavam sempre muito mais próximos do rei do que muitos que representavam a própria nobreza e até o próprio terceiro estado. Enfim. Bom, foi isto. E outro exemplo é, por exemplo, não querendo também ofender, mas reparem bem que o mediatismo político de um Ricardo Araújo Pereira, humorista, é muito maior do que jornalistas de informação. Só mais um exemplo, não é? Bom, isto foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Metam like no vídeo. Subscrevam para chegarmos aos 70 mil subscritores. Aí em baixo, subscrever e tal. Partilhem o vídeo com aqueles que conhecem. Tenham cuidado para eles não se ofenderem. Já agora comprem também aqui a merch, a dizer português de bem. Têm lá mais t-shirts também. Aqui, portanto, cultivem-se.pt. É o primeiro link na descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.